E hoje eu tenho a honra de entrevistar aqui o Lute Cristóforo, psicólogo. O psicólogo, não é um psicólogo, é o psicólogo. Lute, o palco é teu. Bom dia, Verônica, tudo bem? Tudo ótimo. Quem diria, né, que um dia eu estaria aqui do outro lado do balcão. Muito bacana, muito bom ser entrevistado por você, é um prazer. Legal. Me fale um pouquinho da sua formação. Então, antes de ser psicólogo, é muito interessante. Eu fiz 4 faculdades que eu não acabei. Uau! Eu fiz engenharia química na Federal por 3 anos. Depois eu fiz publicidade na Federal também por 1 ano. Depois eu fiz direito na PUC por 3 anos. E depois administração na PUC também por 3 anos. Finadas essas 4 faculdades que eu não acabei, depois eu me formei em artes cênicas, que também eram 3 anos, por coincidência. Eu até achava que minha vida girava em ciclos de 3 anos nessa época. Uhum. E depois das artes cênicas é que eu vim para psicologia. E é engraçado que duas coisas me fizeram vir para psicologia. A primeira foi o diagnóstico de esclerose múltipla, né, que eu tenho há 24 anos, eu tive lá no ano 2000. Tive um primeiro surto em 98, mas não fechou o diagnóstico e tal. Em 2000, quando tive o diagnóstico, foi uma das primeiras coisas assim que falou, poxa, eu não sei quanto tempo produtivo eu tenho na vida, não sei quanto tempo de vida eu tenho, porque era uma coisa que eu não conhecia, né, sobre esclerose múltipla e tal. Então ali eu falei, poxa, eu quero fazer algo que faça diferença na vida das pessoas, diretamente, todos os dias da minha vida, até o último dia que eu puder. Uhum. Né? Então ali foi o princípio do meu propósito da psicologia. E por coincidência, quando eu me formei em artes cênicas logo depois, lá no Rio de Janeiro, eu morei 4 anos com a minha primeira esposa, né, lá no Rio, de 2002 a 2006. A minha peça de formatura era uma comédia, que era uma sessão de terapia em grupo. Era Uau. muito engraçado, chamava Mentecapta, do Mauro Razzi. E ali eu comecei a pegar algumas coisas de psicologia para ler, assim, para formar o meu personagem e tudo mais. E caiu um livro do Jung na minha mão. Ai, eu amo Jung. E quando eu falei, poxa, essa é a visão de ser humano que eu tenho, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Que loucura. E foi ali que daí eu fui fazer a faculdade de psicologia, voltamos a morar em Curitiba, eu fiz a faculdade de psicologia, daí fiz pós-graduação em psicologia analítica do Jung, daí fui fazer mestrado na Federal também, com foco no Jung. Deixa eu contar pra você que eu namorei uma pessoa 5 anos por causa do Jung, sabia? Como foi ele que fez a minha barca armada. Me conte isso. Eu sofri um acidente de carro, eu tava atrás sem cinto, perigoso, gente, não andem sem cinto nem atrás. E o motorista dormiu. E a gente caiu de estrada, e o carro 4 portas, eu caí e bati a cabeça. Cheguei glaucoma 4 no hospital. Nossa. Glaucoma 5 é morte cerebral. Ou 3, sei lá, uma coisa assim, eu não entendo. E foi bem difícil pra mim, sabe? Que eu tinha coágulo no cérebro, minha mãe tinha que levar eu na faculdade, deixar na mão de alguém que conhecesse, porque eu podia esquecer quem eu era, onde eu estava, então eu não podia pegar o ônibus, não tinha minha liberdade, não podia tomar sol, tinha que dormir sentada, era bem puxado. E tinha um menino na faculdade de história, ele tinha feito filosofia antes, daí largou a filosofia para entrar na história porque ele estava pirando, e daí foi fazer algo mais concreto, né? E, sei lá, se compadeceu, todo mundo me olhava meio com pena, assim, na aula, sabe? E a gente tomava o lanche juntos, né? E ele falava muito do Jung pra mim. Falava muito, que a irmã dele é psicóloga, então ele tinha livros de Jung em casa. Aí eu me apaixonei por ele. E, sei lá, se compadeceu, todo mundo me olhava meio com pena, assim, na aula, sabe? E a gente tomava o lanche juntos, né? E ele falava muito do Jung pra mim. Falava muito, que a irmã dele é psicóloga, então ele tinha livros de Jung em casa. Que bacana. Aí eu me apaixonei por ele. Pela boca do Jung. Sim. Sabe? E a gente namorou 5 anos. Olha que loucura. É interessante você falar isso do teu acidente, né? Que é outra curiosidade da minha vida, assim. Era pra eu ter morrido 5 vezes, tá? Nossa. Foram 5 vezes que eu fiquei muito próximo da morte. Que, inacreditavelmente, nas 5 vezes, assim, eu fiquei muito bem. E 2 delas, as 2 primeiras vezes que era pra eu ter morrido, foram por acidente de carro. A primeira eu tinha 11 meses, Uau. né? Nós morávamos em São Paulo ainda, onde eu nasci, né? Daí estávamos vindo para Curitiba, não, para Ponta Grossa, chovendo, né? À noite, tinha uma curva que era uma ponte, e meu pai se perdeu nessa curva, ele bateu na mureta da ponte, e quando bateu na mureta, o vidro da frente arrebentou e voou, né? E o carro começou a cair dessa pontezinha, e no que o carro começou a cair, eu voei do colo da minha mãe.
Nossa. Então o carro caiu de um lado, todo mundo se machucou, todo mundo ficou ferido, assim. Mas você era uma criança. E eu era um bebê de 11 meses, e eu caí para outro lugar. E minha mãe saiu me procurando na chuva, naquele matagalzinho, à noite, no escuro, pensando, meu filho morreu, eu tô desesperada e tal. Sim. Ela chora até hoje quando conta. E ela me encontrou no matagalzinho sem um arranhão. Uau. Inacreditável. Depois disso, o meu pai faleceu em 95, daí, né, com 50 anos de câncer de pulmão e tal. E em 97 eu trabalhava na Brahma. Eu era supervisor de mercados especiais da Brahma e tal. Trabalhava a noite inteira, indo em casas noturnas, formadores de opinião, né, para trazer a marca Brahma para essas casas, né, e tudo mais. E daí eu tinha que ir para uma reunião da Brahma todo dia às 7 horas da manhã do mesmo jeito. E um dia eu estava indo para essa reunião, tendo trabalhado a noite inteira. Eu estava indo buscar não dormi. Eu estava indo buscar um outro supervisor, que era meu amigo e tal, para ir para a reunião comigo. E eu estava atrasado, né? Eu tinha perdido o horário, assim. Então eu estava subindo a João Negrão a 120 por hora, 6h30 da manhã, 6h40 da manhã. E na Chile, um caminhão furou o sinal vermelho. Quando eu vi aquele caminhão inteiro na minha frente, eu falei, não tenho o que fazer. Aquele meio segundo antes de bater, eu pensei, morri, não tenho o que fazer. Que pena. Mas faz parte, já estou aqui 25 anos, vivi bem e tal. Só é uma pena que eu não tive meu filho, né? O sonho da minha vida era ter um filho. Que pena que eu só não realizei isso, mas tudo bem, se é o meu momento, não tenho o que fazer. E você conseguiu pensar isso em um segundo? Que loucura. Em meio segundo. Eu segurei forte o volante do carro, não tirei o pé do acelerador. Eu bati com o pé no fundo do acelerador, porque não deu tempo nem de tirar, muito menos de frear. E bati. Eu acordei no Cajuru. O carro era um Uno, logo marcado da Brahma, tal, só sobrou o volante do carro. Eu cheguei no Cajuru, minha calça rasgada, porque a porta entrou e tal. Eu não tive um arranhão. Como assim? Também não sei. A mulher da Vamos seguradora... andar mais juntos. Para se proteger, né? A mulher da seguradora chegou na Brahma uma semana depois pedindo meu atestado de óbito pro meu gerente na época. Ele falou assim, não, tá tudo bem, ele não morreu, ele tá bem. Então ele tá na UTI, tá alguma coisa assim? Não, ele tá trabalhando ali. Quer falar com ele? Ele tá ali, ó. Já tava trabalhando. Então foram 2 das vezes que era para eu ter morrido, foram com acidente de carro. Outras 2 foram por choque anafilático, com remédios da esclerose múltipla. Mas graças a Deus, né, superei. E uma 5ª vez foi por overdose de morfina, você acredita? Que loucura. Porque por causa das dores da esclerose, eu tomava morfina todos os dias, né, por 2 anos eu tomei. Eu acabei abusando do remédio, você quer aliviar aquela dor o máximo que você puder, e eu acabei abusando, até que eu tive uma overdose, daí também, quase também, era para ter ido. Mas você deve ter algum propósito, que se Deus deixou você aqui por 5 vezes, é porque o negócio... Ou Deus deve pensar assim, esse cara é muito chato, não vou trazer ele logo aqui não, deixa ele lá mais um pouquinho. Vamos olhar pelo lado positivo, sim, né? Sim. Não, eu brinco, eu sou muito protegido, assim, sabe? A minha vida inteira, eu sinto que eu tenho um anjo da guarda, Deus me protege o tempo inteiro. Então, em todos os sentidos, sabe? Né? Nessa questão de proteção da vida, da própria saúde, assim. Eu tenho essa doença que é difícil, mas, poxa, supera 24 anos. E a maioria das pessoas, se eu não falar que eu tenho esclerose múltipla, nem diria, sabe? Mas eu vou te falar, Lúcia, eu não tenho inveja de você. Eu não tenho inveja porque eu poderia ter morrido 2 vezes. Que eu lembre, que eu saiba agora, porque talvez outros que, né? Sim. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela estava com muita dor. Aí meu pai levou ela no hospital e o médico disse que eu tinha morrido e fez uma curetagem. Nossa. E ela continuou com dor. Aí no dia seguinte, ou sei lá, 2, 3 dias depois, meu pai levou no hospital de novo. E o médico falou, não, foi feito mal feito, a curetagem vai ter que fazer de novo. Só que eles queriam cobrar. E na época, tipo, era uma fortuna, assim, o salário inteiro do meu pai era... Ele falou, não, vocês fizeram errado, vocês têm que se responsabilizar. Não que ele não fosse bancar, não isso, mas é que é injusto, né? Aí tava lá os dois, o médico e o pai brigando e tal. Aí passou uma enfermeira, vendo minha mãe com dor, e os machos lá se degladiando, né? Aí ela pegou um papel, escreveu como se a gente fosse indecente, assim, sabe? E deu pra minha mãe e falou, vai naquele outro hospital e fala com esse senhorzinho que ele vai te ajudar. Aí meu pai foi, daí chegou com o documento na mão, aí o pai disse que o médico falou assim, palavrão, que eu não vou repetir, né? Tá. Açougueiro! Açougueiro! Ele falava assim, sabe? Como se tivessem feito um golpe. Sim. Só pra... Aí botou aquela coisinha redonda, como é que chama?
pra ouvir o coração, Ah, sim. na barriga da minha mãe, e falou assim, teu filho tá vivo. Na época eu não sabia se era homem ou mulher, porque não tinha Sim. aqueles exames, né? Não estou denunciando idade, nada. Mas não faz tanto tempo assim. Aí, mas ele falou assim, se fosse vocês, o médico falou, eu abortaria, porque você tomou um remédio que você tem 80%, o seu filho tem 80% de chance de nascer com problemas mental e físico. Nossa. 80%. Mas meu pai teve uma educação religiosa e tal, eles não quiseram me abortar. Aí estou eu aqui, não sei se com algum defeito, até agora ninguém me mostrou nenhum, assim, muito aparente. Deve ter um parafusinho solto, alguma coisa, mas Todos nada, temos. mas nada assim muito, né, assim, direto. E já foi minha primeira. Aí a segunda foi esse acidente. Sim. E então eu também fico pensando muito o que eu tenho de tão importante, o que eu tenho para fazer aqui. O que temos que realizar, né? Porque eu já entendi que eu sou importante. Assim, não muito, né, assim, direto. E já foi minha primeira. Aí a segunda foi esse acidente. Sim. E então eu também fico pensando muito o que eu tenho de tão importante, o que eu tenho para fazer aqui. O que temos que realizar, né? Porque eu já entendi que eu sou importante. Não que todo mundo não seja, né? Acho que pela gente já ter o dom da vida, a gente já é. Sim. Mas, por conta dessas duas situações que aconteceram comigo em especial, mas ele com 5, gente, aí com 5 é demais. É mais do que o dobro. Mas tudo bem. Vamos É engraçado, Verônica, que a gente tem mais uma coisa em comum, né? Além dessas escapar da morte, nessas vezes e tal, os nossos pais têm o mesmo nome, né? Luiz Carlos. Que legal. De todos os meus clientes, é uma pessoa assim ímpar, sabe? Que eu admiro muito. E eu vou fazer uma mentoria, vou pegar um pouquinho de cada para poder ensinar até os outros clientes. Porque eu mando uma mensagem dizendo, hoje ou amanhã, ou semana que vem, tem TV, ou tem rádio, ou preciso disso. Ele responde na hora. Ou assim, minutos, sabe? A maioria das pessoas, não, imagina, o Lúcio está atendendo, o Lúcio está ocupado, o Lúcio, né? A maioria dos clientes respondem no final do dia, quando acabam de trabalhar, né? E cada um tem o seu foco normal, mas ele dá uma atenção para toda a comunicação que eu fico muito feliz, assim, sabe? Eu fico muito lisonjeada, porque eu vejo que ele entende a importância disso daqui, da gente ter público, da gente estar mostrando, da gente estar aparecendo esse palco, né? Levando informação para as pessoas. Exato, podendo ajudar com o conhecimento. Sim. Entre um paciente e outro, eu atendo um paciente das 7 da manhã às 8 da noite. Essa é a minha rotina de segunda a sexta. Paro na hora do almoço ali. Claro que às vezes tem uma janela ou outra, um paciente que não pode fazer, né? Alguma coisa que eu preciso desmarcar ou remarcar algum paciente e tal. Tipo hoje aqui? Tipo hoje, né? Ontem eu tinha um paciente das 10 da manhã, que eu remarquei para hoje, né? Eu remarquei para ontem, consegui reagendar e tudo mais. Mas eu faço questão de, poxa, se eu quero, né, a atenção das pessoas, eu sou o primeiro que tenho que dar atenção para as pessoas. Então, deixar as pessoas esperando, eu acho sempre uma falta de educação da minha parte. Uhum. Então, eu sou muito pontual, por exemplo, eu devia ser britânico. Até por amar os Beatles, eu também acho que eu devia ser britânico, porque eu sou muito pontual. Sabe, se eu marco, e não só de compromissos profissionais, se eu marco com meu filho, vou te buscar hoje, 19h15, 19h13 eu tô na frente da casa da mãe dele, entendeu? E é isso com tudo, quando namorava, então é com namorada, é com amigos, é com compromisso profissional, não importa, eu sou muito pontual, porque eu acho que isso é uma questão de respeito que eu tenho que ter com as outras pessoas. Eu super concordo com isso e eu acho que isso é muito importante. Sim. Porque o dinheiro você consegue devolver para a pessoa, o tempo dela não. O tempo não. Então, eu também eu lembro uma vez eu perdi uma sociedade com uma menina, perdi muito dinheiro, que ela tinha um contrato grande, porque eu falei, ela gostava de acordar tarde, ela também era meio maloqueirinha, assim, sabe? Eu falei, se for para entrar como sócia, a gente vai ter que ter padrão. Tem que ter horário, tem que ser pontual e tem que se vestir adequadamente. A gente não pode chegar numa reunião de rasteirinha, poxa, né? Não é o caso. Aí acredito que ela não quis fazer sociedade comigo justamente por conta dessa coisa do tempo. Sim. Porque ela era. Tem gente que. A gente respeita, tem gente que tem mais produtividade à noite. Eu chego às 18 horas, eu já tô dando boa noite, querendo. Sabe, minha naninha, sabe? Não, sabe? Mas de manhã, 4, 5, 6 horas da manhã, eu já tô gritando.
Então, Mas sabe que mesmo à noite, assim, porque além de ser psicólogo, eu sou músico, né? Além de ser ator formado em artes cênicas, eu sou músico, eu sou vocalista de uma banda de rock e tal. Então, mesmo quando eu trabalho o dia inteiro e tem um show marcado, se bem que a gente não tá fazendo show esse ano, a gente tá meio parado, eu fiz 2 shows esse ano inteiro. Mas se eu trabalhei o dia inteiro, eu tenho um show marcado para 9h30 da noite. Pô, eu quero que o show comece 9h30 da noite. sim. Porque as pessoas estão programadas ali para fazer isso, para daí a hora de ir embora, a hora de dormir, de trabalhar no dia seguinte, entende? Você dá o respeito para quem estava no Claro, horário. Você não tem que lógico. respeitar quem se Sim, atrasa. E exatamente. normalmente no Brasil, assim, É. vamos dar uns 5 minutinhos de gap aqui para quem não veio. Sim. Não, quem não veio vai perder o começo. Exatamente. Porque, mas o trânsito. Saísse antes? Sai antes. Hoje em dia a gente tem todos os aplicativos de GPS que você programa quanto tempo eu levo para chegar em tal lugar. Respeito para quem estava no Claro, horário. Você não tem que lógico. respeitar quem se Sim, atrasa. E exatamente. normalmente no Brasil, assim, É. vamos dar uns 5 minutinhos de gap aqui para quem não veio. Sim. Não, quem não veio vai perder o começo. Exatamente. Porque, mas o trânsito. Saísse antes? Sai antes. Hoje em dia a gente tem todos os aplicativos de GPS que você programa quanto tempo eu levo para chegar em tal lugar. Então, para chegar aqui hoje, para a gente começar a nossa conversa às 10 horas, eu tinha que chegar aqui 9h40, 9h45, então eu já programo antes. Quanto tempo eu levaria para chegar aqui? 10 minutos? Então tem que sair de casa 9h30, 9h35. Uhum. Entendeu? Então é só a gente programar, é questão de organização, é fácil. E me fale da psicologia, vamos voltar ao Jung, por favor. Vamos nos deleitar aqui com o Jung. Não, a psicologia é a minha vida, eu amo fazer isso, sabe, como eu estava te falando, eu atendo de segunda a sexta, das 7 da manhã às 8 da noite, ainda esse ano, então Deus ajude que ele realmente passe, ele quer fazer medicina, ele está fazendo vestibular de medicina, que não é fácil, aos 16 para 17 anos, então, daí como ele no terceirão está tendo aula aos sábados, eu falei, poxa, eu vou aproveitar e vou atender também nos sábados de manhã, então estou atendendo das 8 ao meio-dia também aos sábados. E isso não me cansa, assim, sabe, Verônica? As pessoas pensam assim, poxa, mas não é cansativo trabalhar 13 horas por dia e mais o fim de semana? Eu falei, não, eu amo o que eu faço. Eu amo fazer diferença na vida das pessoas, eu amo ajudar as pessoas nos seus problemas, eu amo mostrar outro lado da história em cada problema que a pessoa me traz. Eu amo mostrar caminhos que a pessoa pode seguir diferentes. Se você seguir esse caminho, você vai ter essas consequências possíveis, se seguir esse outro caminho podem ser essas outras consequências. A escolha sempre é do paciente, mas eu vendo de fora, eu consigo mostrar alternativas. Que tal se você tentar por esse ou esse caminho? Você tá fora da caixinha, né? A pessoa tem um sentimento ali, ela talvez não enxerga. Não enxerga. Eu falei isso esses dias para uma outra pessoa. Por exemplo, se você está com um problema X, tá, e você está dentro do problema, às vezes você não enxerga todas as possibilidades de solução daquele problema. Mas se chega uma conhecida tua, uma amiga, falando de um problema parecido, eu tô passando por tal e tal problema, tal. Você dá várias opções. Você dá várias opções, porque você está vendo de fora, entende? E aí na psicologia, além de você estar vendo de fora, você tem o conhecimento técnico, você tem a experiência, você tem, sabe, o conhecimento da psicologia. Então é muito gostoso fazer isso. E as pessoas também perguntam, nossa, Lute, mas você com a doença que você tem, né, esclerose, que você tem dor 24 horas por dia, eu realmente tenho dor 24 horas por dia há 24 anos. Mas eu nem ligo. Já acostumou, né? Acostuma, sabe? Porque quando daí as pessoas perguntam, poxa, mas você ainda tem disposição e tranquilidade para ficar lidando com o problema dos outros o dia inteiro? Eu falei, claro que sim. E quando eu cuido do problema dos outros... Ameniza o teu. Ameniza totalmente o meu. O meu fica de lado, assim, depois eu penso nisso aqui, entendeu? Então é tranquilo para mim, eu amo fazer isso, então eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Que legal. E você atende mulheres, homens, adolescentes? Lidando com o problema dos outros o dia inteiro? Eu falei, claro que sim. E quando eu cuido do problema dos outros... Ameniza o teu. Ameniza totalmente o meu. O meu fica de lado, assim, depois eu penso nisso aqui, entendeu? Então é tranquilo para mim, eu amo fazer isso, então eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Que legal. E você atende mulheres, homens, adolescentes, crianças, eu atendo idosos? a partir de 10 anos de idade, entendeu? Porque a terapia infantil, né, das crianças menores é uma terapia diferente. É lúdica, né? É mais lúdica, com desenhos, com brinquedos, com brincadeiras mesmo, assim. Então você, para chegar, né, ao inconsciente da criança, ou para ela poder expressar o que está sentindo, o que está vivendo, é uma outra abordagem. Eu, como trabalho com essa coisa da dialética, né, que eu preciso do relato da pessoa, do que ela está vivendo, do que está pensando, eu atendo de tudo. Atendo homens, mulheres, E o que você gosta mais? Igual. Eu gosto mais do paciente daquela hora. Entendi. E eu viro muito fácil a chavinha, assim, de um paciente para outro. Então, eu estou atendendo um paciente, por exemplo, que está passando por um diagnóstico de câncer, né? Então, eu estou 100% mergulhado ali.
acabou a consulta dele, vou começar o próximo, eu viro a chave na hora. Então, o próximo paciente que eu for atender, seja ideação suicida, seja problema de relacionamento amoroso, não importa, algum problema profissional, agora o paciente mais importante é aquele. E você faz algum ritual, alguma coisa para se proteger, fazer uma capa para não chegar a negatividade ou a tristeza, o estresse da pessoa em você? Não faço, Verônica. Para mim já já estou tão acostumado com isso que eu não sinto que eu precise. Eu tenho uma questão religiosa, assim, né, uma formação espiritual, eu sou católico, né, desde criança e tal, então eu me sinto muito bem com isso, me sinto protegido, né, já passei até pelas situações de morte, né, não é uma questão de consulta que vai me trazer algum tipo de problema. E a música te desestressa? A música me desestressa totalmente, eu vivo com música 24 horas por dia. Fica a música no fundinho lá na Alexa tocando, enquanto eu estou fazendo os atendimentos e tal, então música é o tempo todo, assim. Inclusive, você falou isso de me proteger, né, de alguma situação. Aconteceu uma coisa engraçada há muitos anos atrás. Acho que faz uns 10 anos que aconteceu isso. Eu estava com um paciente em consultório, eu ainda atendia só presencial naquela época e tal, né? Agora, depois da pandemia, principalmente, a gente atende muito telemedicina, né? Atendimento online, né? E daí eu estava com um paciente e tal, e essa consulta dele era das 9 às 10 da noite, né? No consultório e tal. E era o meu último paciente do dia. E ele chegou para mim, no final da consulta dele e tal, já terapia comigo fazia umas 4 semanas, 5 semanas. Ele chegou para mim e falou assim: Dr. Lutz, eu queria dizer que nós não estamos sozinhos aqui hoje. Tem mais 7 pessoas aqui conosco durante essa sessão de terapia. Na hora, internamente, o meu lado quinta série adoraria falar uma coisa que eu, como psicólogo, não falei, obviamente, não poderia. Mas na hora, a minha vontade era perguntar, tá, mas você vai pagar a sessão de cada um ou cada um paga o seu? Eu teria falado. A vontade era essa, mas ali eu tinha que tratar, como era o paciente o foco, entendeu? Daí, obviamente, eu não falei isso, mas eu nunca mais esqueci de uma situação dessa. Então, é muito engraçado. Então, é uma coisa que eu não me abalo, não me afeta, não me assusta, sabe? Eu respeito todas as religiões, já frequentei, já fui conhecer várias outras, mas foi muito engraçado na hora. Se eu não tivesse preparado, você olharia, tá, cadê os 7? Não, mas essa coisa de você querer tirar o dinheiro dele para 7, ele ia se arrepender amargamente de ter falado aquilo, né? Vai pagar de cada um? Essas coisas engraçadas acontecem nas sessões, assim, sabe? São divertidas. Aconteceu uma outra coisa engraçada quando eu fazia faculdade ainda, né? Nós estávamos em aula, assim, e era uma aula bem importante, assim, de tratamento para pacientes que tentaram suicídio, né? Então, a professora falando de todas as técnicas, todas as abordagens que a gente devia lidar com o paciente, tudo mais, a questão dos pensamentos, dos sentimentos. Pô, foi uma aula bem intensa, assim. Foram algumas aulas, mas especificamente naquele dia, a professora estava falando, então, quando acontecer isso, tal, vai para esse caminho. Deu todas as indicações, né? E isso tinha uma amiga nossa, aquelas bem desligadas, assim, né? Que estava sentada lá no fundão, no cantinho, assim. Ela chegou e perguntou, mas professora, esse tipo de abordagem a gente faz com pacientes que tentaram suicídio e não conseguiram? Na hora, ali eu não era psicólogo, ali eu era aluno. Daí eu falei assim, não, fulana, não vou falar o nome dela aqui para não expor. Falei, não, fulana, dá para fazer com pacientes que conseguiram também, mas a gente vai lá no Chico Xavier, pede uma sessão lá com ele, tá? Daí vem o espírito, a gente lida com isso. Meu Deus! Então tem coisas engraçadas que acontecem, é divertido. Então a gente mistura. Claro que tem muitos pacientes, né, que vêm com situações bem difíceis e que emocionam. Claro que eu também me emociono eventualmente. Também chora na consulta dificilmente eu choro. Mas depois pode acontecer. Já aconteceu várias vezes. Inclusive teve uma ex-namorada que eu tinha, que eu passei por uma consulta naquele dia com um paciente, que era um senhor de 73 anos, eu acho. Ele estava passando por uma situação na vida muito difícil e ele chorou muito na minha consulta. E ele era um paciente que não chorava com ninguém, não se abria com as pessoas e tal. E naquela sessão ele chorou muito. E aquilo me emocionou bastante, assim, eu lacrimejei e tal. Daí quando eu cheguei na casa dessa ex-namorada, eu cheguei e contei para ela, poxa, aconteceu isso e tal, fiquei muito emocionado, tô aqui, ainda tô sentindo isso, tô com vontade de chorar, ainda tô com um nó na garganta. E ela chegou para mim e falou, então você não devia ser psicólogo. Eu falei, como assim? Você queria que eu fosse um psicólogo que não tem empatia, que não consegue se colocar no lugar do paciente? E que não tem emoção? Não tem emoção? É pelo contrário. Sim. Entendeu?
Então, Ainda bem que é ex já, né? ainda bem, faz tempo até. Que loucura. Não, mas Então, muito são lindo. situações interessantes que acontecem, assim, no processo da terapia. O que eu queria que você falasse pra gente aqui agora, um pouquinho, sobre esse paradigma que, infelizmente, ainda tem, e que, ai, psicólogo é só pra louco, ai, eu não preciso disso, sabe assim? Eu, por exemplo, que eu vejo? Eu já faço terapia já desde os meus 17 anos, faz algum tempo. Não tanto, mas já faz algum tempo. E como que eu vejo? Todo mundo precisa de autoconhecimento, todo mundo precisa se conhecer. E é muito melhor você pagar para uma pessoa que tem um conhecimento técnico para te tirar alguns bloqueios, algumas coisas, do que você falar com a vizinha, com o teu cônjuge, com um parente, ou se incomodar uma pessoa, que sempre vai falar para alguém, você tem que expor isso, né? E só o falar já é uma terapia, né? Você tirar de dentro já é importante. E assim, eu costumo dizer da mosquinha. Você vai na primeira consulta porque um outro médico mandou, ou porque você está numa situação desesperadora que você realmente precisa daquilo, senão você não sabe o que fazer. Aí você dá um jeito de, eu vou ver lá como é que é e tal, né? Aí você chega lá na primeira consulta e vem uma mosquinha e te pica. Nunca mais você consegue largar do terapeuta, do psicólogo, nunca mais você consegue largar. É mais ou menos assim que funciona. É bem isso. Então, mas, por favor, relate aqui da parte científica, da parte técnica, da importância da gente cuidar do nosso mental, do nosso espiritual, do nosso emocional, não só do físico, não só isso faz parte até da saúde. Sim. Porque eu sei que se esses dias eu estava comentando, duas pessoas que eu gosto muito recentemente faleceram. E eu estava conversando com alguém técnico. E eles mostraram que morreram do coração, por quê? Por causa daquela emoção que eles tiveram. O coração não aguentou. Quer dizer que se ela tivesse técnicas de respiração, técnicas de calma, eu preciso relaxar agora, talvez não tivesse falecido. Sim, provavelmente. Né? Porque é muito importante, assim, é diferente de você contar alguma coisa para um amigo, para uma amiga e para um psicólogo. Primeiro, porque o psicólogo nunca vai julgar o que você está falando ou o que você está sentindo, né? Essa é a primeira coisa que é a mais importante. Quando você fala para alguém fora, amigos, familiares e tal, a pessoa já, nossa, pensamento estranho, que sentimento estranho e tal, então a pessoa já pode ter um julgamento ali que o psicólogo não vai ter. O psicólogo vai acolher o teu pensamento, vai acolher o teu sentimento para trabalhar aquilo com você. A segunda coisa é a questão do sigilo. Então, tudo que você contar para mim morre entre nós, entendeu? Eu não vou sair contando para os outros, nossa, a Verônica tá pensando em fazer tal coisa, ou tá sentindo isso, nossa, que ridículo, entendeu? E amigos fazem isso, naturalmente, e é normal que façam, né? Porque são amigos, né? Que Então, são humanos, né? são humanos. Então, é normal que a gente faça essa diferença entre contar para um psicólogo e contar para um amigo, para uma rede social. Às vezes fala assim, se você estiver triste, não conta para a rede social, conta para o seu psicólogo, né? Então, aqui já é o primeiro fator para você fazer terapia, para desenvolver os seus pensamentos e seus sentimentos. A segunda coisa que você falou, do autoconhecimento. Tem coisas de nós mesmos que nós não conhecemos, porque tem muita coisa que está no nosso inconsciente. E a gente acaba deixando no inconsciente até por uma autoproteção, algum trauma, alguma coisa que a gente passou lá e que a gente cai no esquecimento. Não caiu no esquecimento porque eu simplesmente não lembrei. Às vezes é uma forma de autopreservação da própria pessoa, da própria mente. Então, não é que eu finge que eu não lembro. Eu realmente caio no inconsciente, entendeu? Deixa eu contar uma história aqui que vale a pena pra gente ilustrar. Aquele dia eu estava muito estressada, não sei por quê. Sei lá, um Chico, a menstruação que a gente chama, né, uma TPM, ou se imagina, acordei virada. Aí eu estava com um cliente importante, um cliente chique. Vou até falar o nome aqui, que talvez vocês conheçam, a dona Arruda. Ele é o dono da Serra Verde Express, do trenzinho que vai para Morretes, né? Ele é um senhor distinto, uma pessoa de idade, né, maravilhoso, tem uma carreira espetacular e tal, uma família muito boa, eu admiro muito ele. E a gente tava no telefone, e na época eu morava no Rio de Janeiro, eu soltei uma patada, sabe? Mas assim, natural. Hoje eu chamo Veroniquei, sabe? Aí ele do outro lado, com a maturidade que ele tem, cabelo branco, né? Ele falou, Verônica, fez assim. Só disse isso. Aí eu falei, e agora? Aí eu pedi desculpas.
Eu falei, aí dei um jeito de desligar o telefone, sabe assim, né, aí ele do outro lado, com a maturidade que ele tem, cabelo branco, né, ele falou, Verônica, fez assim, só disse isso. Aí eu falei, e agora? Aí eu pedi desculpas. Falei, aí dei um jeito de desligar o telefone, sabe assim, né, me tentei reverter ali o que eu tinha feito, né, de algum jeito, não me lembro como. Aí desliguei o telefone. Eu lembro, era 3 horas da tarde. Aí passei a régua, botei a roupa da academia e fui lá no Sesc. Eu treinava no Sesc, era do lado da minha casa. Cheguei lá, aí pedi para um molequinho, né? Falei, bota o saco. Ah, não é a hora da aula. Eu falei, bota o saco. Não é a hora da aula. Eu falei, preciso repetir? Casa, tomei um banho e continuei. Aí abri o computador de novo e continuei a trabalhar, sabe? Eu entendi que eu não estava bem. Sim. E que a pessoa mais próxima, no caso, infelizmente era ele ali que caiu no meu colo naquele momento, foi quem levou a patada, a consequência, né, daquilo. Então eu precisava me acalmar e como eu sou aquariana, leonina e eu tenho mulher, não sei, eu tenho esse meu jeito mais elétrico, eu achava que fisicamente eu ia conseguir me acalmar. Sim. Extravasar, não com um chazinho de camomila, mas socando um saco de boxe, né? E foi o que aconteceu. E isso é importante, porque daí pronto, acabou, sabe? Depois, quando eu vi ele, eu comentei com ele que eu tinha feito isso e agradeci pela devolutiva que ele me deu. Pelo retorno. Dele não ter cancelado o contrato, dele não ter me xingado, dele não ter feito na mesma moeda, sabe? Ele foi extremamente elegante. Ele só me mostrou o que eu tinha feito, que eu não tinha entendido. Então, é bem Não, foi importante. E sabe o que aconteceu ali com você? Não só o fato de fisicamente você colocar para fora a energia, e que é uma coisa muito importante mesmo, você socou ali aquele saco de boxe, deu chutes e tal, então a parte física e energética aconteceu, mas a outra coisa que é muito importante também, que você mudou o foco. Você começou a se concentrar naquilo, nos chutes, nos socos e tal, você acabou desligando o pensamento daquela situação, do problema, e naturalmente você acalma. Então, quando a gente consegue mudar o foco, quem tem crise de pânico, crise de ansiedade e tudo mais, basta a gente mudar o foco da pessoa naquele momento que a gente consegue acalmar a pessoa de uma forma muito fácil. Sabe? É que nem criança. A ansiedade não precisa de remédio para 90% das pessoas. A gente precisa aprender a focar no agora e mudar foco. Que loucura, legal, ótima dica. E a outra coisa que você fez ali, que também é importante, porque ao invés de você guardar dentro, você colocou aquilo para fora. Eu sempre dou o exemplo de uma panela de pressão, né? Você está cozinhando um feijão e tal, e tá com a panela funcionando a toda. Daí, se você for lá, na hora que estiver apitando a panela, você tampar a válvula, vai explodir, certo? Uhum. É o que acontece com a gente. Se você ficar guardando os sentimentos, guardando os pensamentos, não coloca aquilo para fora de um jeito ou de outro, e com o psicólogo é o melhor momento de você fazer isso, a nossa cabeça, o nosso emocional também vai explodir, né? De uma forma simbólica, assim, né? Então, a gente precisa aprender isso. E outra coisa interessante que você falou, que é desse paradigma também, porque tem muita gente que acha que fazer terapia é coisa pra louco, né? Uhum. E eu sempre brinco assim, falando, não, louco a gente não trata com terapia, louco a gente interna. É uma piada, né? Óbvio, nem existe mais manicômio, essas coisas, né? Mas eu costumo brincar isso, porque o louco não tem tratamento. Então, Sim. O louco só interna e deixa lá uma camisa de força e tá tudo certo. Quem quer fazer terapia é quem quer ajuda, quem sabe reconhecer que precisa de ajuda. Eu até conto uma piada que eu brinco assim, que é uma totalmente ilusório, né? É fictício isso. Eu falo para as pessoas que eu acabo de conhecer assim, que eu trabalhava num hospital psiquiátrico, e eu nunca trabalhei em hospital psiquiátrico, e que né, um dia eu estava indo para o trabalho e me ligaram, falaram, vim logo para cá, porque tem um louquinho aqui que está surtando e todos os outros loucos estão desesperados por causa dele. Ele falou, o que aconteceu? Eu chego lá e ele falou assim, não, é porque ele está dizendo que ele é Jesus, que todos os outros loucos aqui são pecadores e vão queimar no fogo do inferno. Eu falei, deixa comigo que eu resolvo. Ele disse que chego eu lá no louco, né? E pergunto, vem cá, o que está acontecendo? Não, é porque eu sou Jesus e todo mundo aqui é pecador e vai queimar no fogo do inferno. Eu pergunto para ele, quem falou para você que você é Jesus? Ele foi Deus. Eu falei, eu? Seu maluco. Mas é uma piada, é uma bobagem. Mas é para mostrar que... Resolve, né? Resolve. Eu não disse nada disso. Não disse nada disso. Quem disse que você é Jesus?
Tá achando que você é quem? O Henrique Cristo? Não, adorei. Quer dizer, você faz uma maluquice maior do que a dele. Pronto. Não, tem uma outra piada que fala assim, quem é o maior lobista do mundo? Quem? Jesus Cristo. Queres ao Pai, vem a mim. Tá vendo? Tem o caminho pro cara, né? Sim. Não, adorei. Nossa, deve ser muito gostoso fazer terapia com você, Lute. Que bom. Que usa do humor e você Sim. também tem a parte das artes cênicas que você consegue colocar o lúdico, né? A forma, a cor, o sentimento, né? O que você está sentindo. Nossa, então... Às vezes dá para usar isso, porque tem uma abordagem da psicologia que é o psicodrama, né? Até quando eu fui fazer a faculdade de psicologia, eu já era formado em artes cênicas. Eu lembro que na primeira aula veio a coordenadora do curso e veio perguntar para todo mundo o que cada um tinha feito na vida, qual era a formação anterior e tal. E daí quando eu falei que era formado em artes cênicas, ela falou, então você tem que ser especializado em psicodrama. Eu falei, não, eu quero fazer a psicologia analítica porque eu vim para fazer a psicologia por causa do Jung. Então isso não é uma alternativa, não é negociável para mim. Só que tem técnicas das outras abordagens que são interessantes. Então eu uso eventualmente uma técnica da comportamental, eu uso bastante da sistêmica quando eu atendo famílias, quando eu atendo casais e tudo mais. E tem uma coisa do psicodrama que é interessante, que é você representar aquela situação. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele está com uma dificuldade de falar alguma coisa com o pai, por exemplo. Eu falo, então vamos encenar aqui como se eu fosse seu pai e você estivesse falando comigo o que você gostaria de falar para o seu pai e você não consegue. Então a gente acaba meio que representando aquela situação. E o cara solta. Entendeu? Daí não precisa falar, porque nem aquela cartinha, vamos fazer a cartinha. Ou não precisa depois falar daquele jeito pro pai, ou ele se sente mais forte o suficiente para ter aquela conversa com o pai. Entende? Quando realmente é necessário. Quando realmente é necessário. Que legal. Nossa, a psicologia é vida, né? É vida. Lute é vida, né? Eu adoro. E é engraçado que Lute é meu apelido, né? Meu nome é Luiz, né? Mas como meu pai também era Luiz, então eu sou Lute desde sempre, assim. E daí também, Lute é L-U-T-I, né? Só que sempre usa a brincadeira assim, não, lute pela vida, lute pelas coisas que você quer. Tá? Então, quando eu vejo alguma coisa... Ontem até um amigo meu me mandou, era uma música que o cara ficava falando assim, não, lute pelas coisas que você acredita e tal. Todo mundo acaba brincando com isso. E eu acabo gostando. Não, bom. É, porque Lute é meio único, né? Luiz tem um em cada esquina. Exatamente. Que legal. E eu acho que você ter o mesmo nome do pai deve ser difícil, né? Você tem já uma obrigação de superar e tal. Eu gosto, assim, eu tenho orgulho, assim, sabe, do nome, assim, eu não tenho problema. Eu até digo, como é que você quer que eu te chame? Pode me chamar do jeito que você quiser, pode me chamar de Luiz, pode me chamar de Luiz Antônio, pode me chamar de Cristóforo. Na Brahma me chamavam de Cristóforo. Eu adoro meu sobrenome também, até pelo significado dele, né? E Cristóforo significa o que carrega Cristo. Então, isso para mim, desde sempre, assim, foi muito bonito, assim. Então, eu gosto muito. Então, para mim, não tem problema. Só que eu acostumei com o Lute desde muito cedo, assim, então, quando eu me apresento, eu falo Lute. O meu filho também, às vezes, quando vai falar de mim, fala, meu pai é o Lute ali, não sei o que e tal. Então, já virou uma marca registrada. Já virou uma marca. Tipo Xuxa. Exatamente. Xuxa. Que legal. Não gostei. Temos ainda mais uns 10 minutinhos. O que você quer falar? O que você acha importante deixar aqui para os nossos telespectadores? Quer falar mais da música? Quer falar da família? Minha família é uma coisa que eu estimo muito, assim, a minha mãe, o meu pai é falecido, né, como eu te falei, desde 95, ele morreu com 50 anos, mas a minha mãe tá lá firme e forte aos 77, morando lá em Florianópolis. Evidão. Nossa, e ela, assim, ela tem uma autonomia gigante, assim, tem o carro dela, dirige, vai pras coisas, faz tudo sozinha. Que legal. Eu até fico falando, mãe, venha morar em Curitiba de novo, né, porque se eu precisar cuidar de você, eu tô aqui mais próximo, né, não a 300 quilômetros de distância. Ela assim, não, filho, tá tudo bem, eu não preciso. E ela se banca sozinha, assim, em todos os sentidos, sabe? Financeiramente, na questão prática da vida. Eventualmente ela liga, filho, eu não sei como faz aqui tal coisa, desprogramou aqui a minha Alexa e tal. Até eu faço isso. Todo mundo, né? E você tem o teu psicólogo? Hoje em dia eu não tenho mais, né? Porque como eu tô há muito tempo, eu fiz terapia desde os meus 12 anos de idade. Então, em todos os sentidos, sabe? Financeiramente, na questão prática da vida. Eventualmente ela liga, filho, eu não sei como faz aqui tal coisa, desprogramou aqui a minha Alexa e tal. Até eu faço isso. Todo mundo, né? E você tem o teu psicólogo? Hoje em dia eu não tenho mais, né? Porque como eu tô há muito tempo, eu fiz terapia desde os meus 12 anos de idade. Então eu fiz muitos anos de terapia.
E hoje em dia, como eu atendo muita gente e tal, então eu acabo conseguindo lidar com com os meus próprios fantasmas de uma forma muito prática, assim, sabe? É porque você fala e daí você acaba ouvindo e acaba... Com cada paciente que eu atendo, eu uso alguma coisa daquilo para mim, entendeu? Então eu já fui, por exemplo, dos 20 aos 30 anos, eu era muito ansioso. Eu acho que eu fui a pessoa mais ansiosa que eu já conheci. Eu era ansioso no sentido de, por exemplo, eu tinha que dormir meia-noite para acordar às 6. Eu deito, desligo o pensamento e durmo, apago, entende? Então eu consegui lidar muito bem com isso. Lidei muito bem com as questões do meu pai. Quando meu pai faleceu, por exemplo, a gente estava brigados, então foi uma coisa que para mim na época foi muito difícil, mas hoje é totalmente superado. Até brinco que nós fizemos as pazes depois que ele morreu, a gente conversa e eu sonho muito com ele, a gente interage nos sonhos. Uau. É uma coisa muito intensa. Então, é uma questão que a gente consegue trabalhar, né? Quando você tem o conhecimento, quando você tem a experiência, então é fácil trabalhar. Né? E eu tenho 2 irmãos que são gêmeos, né? Um que mora nos Estados Unidos há 11 anos, que conseguiu green card, inclusive agora recentemente, tá bem bacana, tá casado, né, agora. E tem um outro que mora em Florianópolis. O que mora nos Estados Unidos, super mente aberta, a gente conversa sobre tudo, ele quer falar dos sentimentos dele, dos pensamentos, ele é super aberto para ouvir o que eu tenho para dizer. Então, eu consigo ajudar o meu próprio irmão nisso, entendeu? As pessoas falam, você não deve ser psicólogo dos seus familiares ou dos seus amigos. Eu acho isso uma balela, sinceramente, tá? Porque se eu aberto, a gente conversa sobre tudo, ele quer falar dos sentimentos dele, dos pensamentos, ele é super aberto para ouvir o que eu tenho para dizer. Então, eu consigo ajudar o meu próprio irmão nisso, entendeu? As pessoas falam, você não deve ser psicólogo dos seus familiares ou dos seus amigos. Eu acho isso uma balela, sinceramente, tá? Porque se eu tenho a experiência e o conhecimento para ajudar pessoas que eu nem conheço, eu não vou ajudar com as pessoas que eu amo? Claro. Não tem lógica, entende? Então, a questão de família para mim é bem importante. Que legal. Adorei, adorei, adorei. E a questão de música que você perguntou é uma coisa que é a segunda coisa que eu mais amo, assim. A primeira coisa que eu mais amo é ser pai do Gabriel. Gabriel, eu acho que é o grande feito que eu tenho na vida, grande orgulho, porque esse menino é uma bênção, sabe? Menino até hoje ele pergunta, pai, posso pegar um picolé? Eu falei, filho, primeiro, são seus. Mas se eu falar para ele, filho, mas a gente vai jantar daqui 10 minutos, deixa para jantar depois, tomar um picolé depois, só para não estragar o teu apetite, ele respeita. Ele vai lá e não toma, entendeu? Ele respeita muito, tudo, assim, sabe? Então ele é uma bênção na minha vida. Então a coisa que eu mais gosto é de ser pai do Gabriel. Isso é a coisa mais importante da minha vida. Em segundo lugar é a psicologia e a música. Então cantar também é uma coisa que me faz tão bem quanto atender meus pacientes. Que legal. E daí quem quiser conhecer esse meu lado, eu tenho 2 CDs que estão nas plataformas, todas as plataformas de música. Uma banda anterior que chamava Cromossomos Vadios e uma segunda banda que daí chamava Banda Top 20. Então, esses 2 CDs estão no Spotify, Deezer e tal. E é engraçado que o Cromossomos Vadios, olha como é irônico isso, né? Foi antes de eu ter o diagnóstico de esclerose múltipla. E eu já tinha cromossomos vadios. Não é estranho isso? Às vezes eu fico pensando, poxa, será que já era uma premonição no negócio? Que legal. Não é uma bobagem, outra bobagem. Mas eu acho que as músicas são bem bacanas. Todas as músicas desses CDs, 99% delas são compostas por mim e pelo Reinaldo Bayer, que é um grande amigo meu, parceiro de composições, que hoje está morando em Balneário e tal. É pop mesmo que você toca? É pop rock. E o Reinaldo é um irmão de coração, assim, é um super compositor. Então, conheçam os CDs, que os CDs são fantásticos. Aproveita. E essa aqui é a tua câmera. Pode passar todas as tuas redes, os teus endereços, telefones e o seu recado final, por favor. Bom, para conversar comigo com relação à psicologia, o melhor caminho é pelo Instagram, no perfil @lute_psicólogo. Ali a pessoa consegue me mandar a mensagem diretamente pelo próprio Instagram, ou então em algumas postagens tem lá o número do meu WhatsApp, então a pessoa consegue me mandar uma mensagem também por WhatsApp. Eu peço para mandar mensagem, não ligar, porque se ligar eu não vou conseguir atender, porque eu estou o tempo inteiro em consulta com pacientes, mas as mensagens eu respondo. E então o melhor jeito de entrar em contato comigo é por esse Instagram, lute_psicólogo. E ali vai ter acesso ao meu WhatsApp também, eu estou aberto a qualquer coisa. E para conhecer as músicas, no Spotify, Apple Music, qualquer aplicativo, uma banda chama Cromossomos Vadios, o nome do CD é Arte de Sonhar,
E a outra banda tem que escrever lá Banda Top 20, porque se colocar só Top 20 vai entrar um monte de coletâneas de outras bandas e tal. Então escreve Banda Top 20, o nome do CD é Ilusão dos Sentidos, e daí também tem um CD fantástico lá que a gente gravou. Tem inclusive uma música que eu fiz pro Gabriel. Muito obrigada, Lud, pela Eu sua que agradeço, atenção, Verônica. pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua amizade. Eu que agradeço, E as mesmas hoje- coisas. E hoje pela alegria, pela diversão que você trouxe aqui para esse palco. Infelizmente a gente está chegando ao fim, mas recomendo psicólogo para todos. Entre em contato com o Lute. E se ele estiver muito ocupado, que né, tem uma hora que esgota, procurem outros, mas tratem daí da sua mente, da sua alma, do seu corpo, porque faz parte, né? As emoções faz parte de tudo. Ela ajuda. Vamos ao patrocinador, que ele também é muito importante. Ele faz com que isso tudo aconteça. Muito obrigada por agora. Você ainda fica mais de 8 horas por dia aturando seu chefe chato, fazendo um trabalho que você nem gosta, que você faz só porque precisa pagar as contas do final do mês. Um trabalho que você não é valorizado, que você não tem liberdade, como por exemplo, poder trabalhar no conforto da sua casa, perto da sua família. Saiba que isso é totalmente possível e eu posso te ajudar. Eu tenho um treinamento onde você vai aprender como funciona o mercado digital e as infinitas possibilidades de fazer dinheiro com a internet e mudar a sua vida. Clica aqui e eu te espero desse lado.